tudo sobre ti. O seu nome é maravilhoso. Amamos tua presença. Aleluia. Graça e paz, meus irmãos. Te convido a adorar a Deus junto conosco, amém? Se sinta livre aí na sua casa. Abra seu coração, se sinta livre aí. Te adoramos. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos e veio para nos resgatar. Amor maior que o pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome
de que tudo é poderoso, esse nome é o nome de Jesus. Poderoso esse nome é o nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Graça e paz, amados, graça e paz. Sabe, a gente não vê a hora de estar perto um do outro, mas a igreja do Senhor não parou. Nós não paramos. E ainda que a gente não possa estar hoje junto aqui, vocês aqui nessas cadeiras, ainda que não possa, a palavra do Senhor vai te alcançar de qualquer forma, porque essa é a vontade do Senhor, que o seu povo continue sendo alimentado, sendo admoestado, sendo motivado, sendo ensinado, e nós estamos aqui para isso. Amém? Vamos orar. Se você estiver deitado na sua cama agora, porque cada um está vendo de um jeito, eu sei disso. Se você estiver deitado, se estiver sozinho, se estiver com familiares, sentado, fazendo comida, não sei como você está agora, mas como você estiver, concentre-se agora. A palavra do Senhor vai ser ministrada para alcançar a sua vida e a minha também. Então, se você puder agora, feche os seus olhos e vamos orar. Pai, te agradecemos, Senhor, por esse tempo, Pai. Por esse tempo, ainda que seja um tempo breve, que estamos agora parando, Pai, para ouvir de Ti. Um tempo, Pai, que nós colocamos como prioridade. Ainda que seja apenas 1 horinha, meia hora, Senhor. Mas um tempo que a gente coloca o Senhor, que a gente para tudo para ouvir de Ti. Obrigada, Pai, porque podemos Te ouvir. Obrigada, Pai, porque podemos ter acesso a essas mensagens. Obrigada, Pai, porque o Senhor continua nos alimentando, Pai, nos alcançando, nos impactando, Pai, através da vida dos ministros, através dos canais, Pai, das mídias sociais, Senhor. Obrigada, Pai, obrigada porque o Senhor não nos deixou faltar nada. Ainda que o tempo pareça ser de crise, o Senhor não nos deixa faltar nada. Obrigada, Pai, somos gratos, Pai, por quem somos em Ti, por tudo que temos, Pai, porque tudo que temos vem de Ti, Pai, e é para Ti. Obrigada, Pai, obrigada, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Amados, hoje é uma noite de ensino, né? Como toda quinta-feira nós temos o culto de ensino, hoje não é diferente. E o tema de hoje é prosperidade bíblica. Aleluia. Então, amados, prosperidade bíblica. Esse termo é um termo que às vezes desperta muita dúvida nas pessoas, porque as pessoas tendem a levar esse termo prosperidade para o âmbito do dinheiro. E a gente hoje está aqui para aprender que não é assim. A prosperidade bíblica, a prosperidade alinhada à palavra de Deus, ela não é o dinheiro. O dinheiro, ele pode até fazer parte do pacote, mas prosperidade não é isso. Para começar, eu quero falar para vocês o que é prosperidade lá no Strong. Qual o significado dela? Ela significa sucesso na jornada, ser bem-sucedido durante a viagem. E aí lá explica que é você alcançar, terminar uma viagem com sucesso. Esse é o significado da palavra original prosperidade. Presta atenção, amados, não tem nada a ver. Falou alguma coisa em dinheiro? Não falou em dinheiro, mas falou em ser bem-sucedido. E uma pessoa pode ter dinheiro e não ser bem-sucedido. Embora hoje muita gente fale bem-sucedido, essa palavra para quem é um empresário de sucesso. Olha, fulano é bem-sucedido agora, porque fulano tem dinheiro. Mas ser bem-sucedido não é assim, não. Ser bem-sucedido é alcançar o sucesso em tudo. Alcançar o sucesso em todas as áreas da vida. Então, eu posso ter dinheiro, eu posso ter muito dinheiro e ter uma família destruída. Eu posso ter muito dinheiro e não ter saúde. Porque dinheiro, ele paga um plano de saúde, o mais caro, mas ele não compra a nossa cura. O dinheiro, ele pode pagar um casamento num castelo, caríssimo casamento, mas ele não compra a harmonia dentro do lar. Então, aí a gente vê que prosperidade não tem nada a ver com dinheiro. Ser bem-sucedido não tem nada a ver com dinheiro, embora ele também possa fazer parte. Para a gente ilustrar bem e não ter dúvida quanto a isso, a gente pode falar a história de José. José, a gente conhece a história de José, né? José, aconteceu aquilo tudo, ele foi
levado como escravo. E a palavra diz lá em Gênesis 39, versículo 2, por exemplo, porque eu não vou ler o capítulo todo, mas no versículo 2, preste atenção aí, capítulo 39 de Gênesis, versículo 2. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. Não tem a palavra ter. Não está aí. O Senhor era com José e ele passou a ter prosperidade. Ele passou a ter dinheiro. Não. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. Então, perceba que prosperidade não tem a ver com ter, mas com ser. Se eu sou uma pessoa próspera, é porque eu sou próspera, e não porque eu tenho prosperidade, tenho bens. Prosperidade não tem a ver com ter, mas com ser. Sabe, prosperidade, abrindo um parênteses, antes de continuar a falar sobre José, as pessoas tendem a comparar prosperidade a minha com o outro. Eu sou mais próspero que fulano. Não, prosperidade não tem como comparar você com outra pessoa, porque prosperidade é um estado meu e seu. Eu sou próspero. Então, a única comparação que eu posso fazer é a minha prosperidade do antes e do depois. Sabe aquela foto antes, depois? Então, eu antes e eu depois. Como eu vim? Eu prosperei. Quando eu alcancei, quando eu avancei em algo, eu prosperei. Quando eu errava numa falha sempre no passado e, de repente, eu começo a me corrigir e eu não erro mais nisso, eu prosperei naquela área. Quando eu parei de reclamar do meu marido e decidi avançar e decidi andar alinhada à palavra e colocar o Senhor envolvido no meu casamento, dentro da minha casa, eu estou prosperando. E, consequentemente, a minha família vai prosperar junto. Isso é prosperidade. Comparar você, quando você quer saber assim, mas André, então ok. Então, será que eu sou próspero? Não sei. Reflita. Como está você agora e como estava você ano passado? Como é você hoje e como era você antes de conhecer a palavra? Eu vou te ser sincero, depois que eu conheci a palavra, prosperei bastante. Porque eu sei quem eu era antes e quem eu sou agora. Então, a palavra, ela faz prosperar. A palavra é a base para a prosperidade. E prosperidade é um estilo de vida, assim como fé. Faz parte. Sabe, Deus ele não é um Deus que ele reparte as áreas da nossa vida. Ele nos alcança no todo. Ele quer a nossa vida 100% nas mãos dele. Para ele direcionar, para ele guiar. Porque ele que sabe, lá em Jeremias 29:11 fala, eu é que sei, ele é que sabe os pensamentos que tem a meu respeito. E são pensamentos de eu ter o fim que eu desejo. Ninguém deseja o fracasso. Alguém deseja? Não. Todos nós desejamos alcançar o sucesso em tudo. Profissional, pessoal, emocional, familiar, ministerial e financeiro também. Porque não é pecado desejar melhorar financeiramente também. Agora, por que eu desejo melhorar financeiramente? Sabe, prosperidade, ser próspero tem a ver com caráter. Quando a gente conhece a história de José, a gente vê isso. José foi um homem obediente, José foi um homem de caráter. Quando a gente vê lá, sabe, como o pessoal brinca, a patifona, né? Ela tentando José, lá diz, a palavra diz que é todos os dias, ela tentava aquele homem bonito. Todos os dias. E ele se manteve na posição, se manteve em caráter e não falhou. E o Senhor era com ele. E aí lá no versículo 23 diz, e nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José. E aí a gente se atenta a isso. Porquanto o Senhor era com ele e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. No versículo 2 diz, o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. E aí depois ele já preso, no versículo 23, o Senhor era com ele e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Por que José prosperava? Porque o Senhor era com ele. Ei, eu tenho uma notícia para te dizer, o Senhor é comigo e contigo também. Amém? Então nós podemos sim, devemos ser prósperos, porque a nossa prosperidade é a vontade do Senhor. Porque Ele mesmo disse que se a gente quiser e ouvir, a gente vai comer o melhor dessa terra. O que quer dizer com que se a gente quiser e ouvir? É se a gente obedecer. Então, o que leva a gente a ser próspero? Uma vida de obediência, uma vida de caráter, uma vida de fé.
Deus ama a prosperidade dos seus filhos. Deus ama. Aqui, ó, Salmo 35, 27. Ele ama a prosperidade do seu servo. Lá no Salmo diz. Ele ama a prosperidade do seu servo. Imagina dos seus filhos. Se ele ama a prosperidade do servo, que dirá do filho? Ele ama e ele se alegra. Sabe? Ele se compraz na nossa prosperidade. Porque ele deseja que os seus filhos... Amados, eu sou mãe natural, espiritual também. Mas assim, olhando os meus filhos, o que eu quero é que eles sejam, sabe, homens e mulheres de sucesso, que alcancem sucesso em tudo, que tenham uma família de sucesso, que tenham uma vida financeira de sucesso também, que tenham a profissão dos sonhos, que, sabe, que eles alcancem tudo que eles desejam. Eu sou uma mãe natural. Imagine o nosso pai. Ei, Deus é o nosso pai. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o El Shaddai. E Ele é o nosso Pai. Sabe, Ele é um Deus bom. Ele é um Deus bom. E um Deus bom que deseja que os seus filhos alcancem tudo que Ele quer. Tudo que nós queremos. Tudo que desejamos, claro. Alinhado à palavra, claro. Sabe, essa é a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus não é que a gente vive na miséria, até porque Jesus, quando veio, Ele nos redimiu da miséria, da doença, da morte. Ele já levou, Ele nos redimiu disso, acabou. Então, qual é o contrário de miséria, morte e doença? O contrário de miséria é o quê? Riqueza. Qual é o problema? A gente não tem que ter problema em falar disso. Sabe, a gente tem que não confundir humildade com miséria. Porque tem gente que pensa assim, não, é porque eu sou muito humilde, sabe? Mas às vezes é soberbo, mas tem pouco dinheiro e diz que é humilde. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Humildade é no coração. Tem muita gente com muito dinheiro e com muita humildade. Tem gente com pouco, soberbo. Então não tem nada a ver. É bom que a gente acaba aqui essa história de que uma coisa tem a ver com a outra. Sabe? A gente não pode ter problema em falar sobre riqueza. O problema é a riqueza ser o nosso patrão. E lá a palavra fala sobre a gente não poder servir a dois senhores. Fala sobre não servir a Deus e a Mamon. Quem é Mamon? É uma potestade, sabe, que move o coração das pessoas a adorar o dinheiro. Sabe, a prestar adoração mesmo à riqueza. Como se a riqueza fosse a fonte da minha prosperidade. Não é. A nossa fonte é o Senhor. Ele é a nossa fonte. A riqueza, ela tem que me servir. Ela que tem que ser minha escrava, não eu escrava dela. Então, o problema não está com o dinheiro, mas o problema está em eu servir ao dinheiro. Muitas pessoas usam, aliás, eu vou até abrir lá, Marcos, capítulo 10, versículo 17. Deixa eu ver aqui. Marcos, capítulo 10, versículo 17. Fala sobre o jovem rico. Algumas pessoas usam isso aqui para dizer que, tá vendo, Deus não quer que a gente tenha dinheiro porque diz que um rico não entra no céu. Pois vamos lá. O jovem rico. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro. E ajoelhando-se, perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Aleluia, Deus é bom. Versículo 19 do capítulo 10. Sabes os mandamentos. E aí Jesus fala com ele. Quais são os mandamentos da lei? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então Jesus falou para ele o que ele tinha que fazer. Obedecer à lei. E aí ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Para e pensa. Eu não teria coragem de dizer hoje assim, estou fazendo tudo que a palavra diz, não erro, não peco, estou certinha. Quem sou eu para dizer? Mas ele falou, tudo isso aí eu tenho observado. Amados, perfeito, né? Perfeitinho. Só que Jesus, olha só, no versículo 21, e Jesus fitando-o. Esse fitando não está escrito aqui à toa. Poderia estar escrito, Jesus olhou para ele, não, Jesus fitando. Ele olhou nos olhos dele, ele percebeu que aquele rapaz tinha algo que travava ele. E amou, com amor, Jesus disse, porque sabia que naquela hora era um momento de tratamento com aquele jovem. Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dás aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me.
Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então, amados, perceba que o problema aqui não era ele ter dinheiro, mas ele era preso à riqueza. Ele não queria depender, ele não queria seguir o Senhor, deixar tudo e seguir. Ele estava preso à riqueza, tanto que ele se entristeceu quando Jesus falou. Em nenhum momento ele falou, mas Senhor, então eu não posso ter dinheiro? Ele podia ter falado qualquer coisa, mas ele se entristeceu e foi embora porque tinha muito dinheiro, ou seja, ele não podia largar. Sabe o que é isso? A riqueza era o senhor dele. As propriedades eram, sabe, o senhor dele. E aí você vê que o problema não está no dinheiro. Tanto que Jesus olha ao redor e diz aos discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Ele disse que era impossível. Aqui não está escrito, quem tem dinheiro não entra no céu. Ele não disse. Ele disse, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Não é? Ele não falou que é impossível, não falou que o dinheiro está impedindo ninguém de entrar no céu. Ele falou justamente por causa daquela ambição da pessoa de depender do dinheiro. E aqui, ele só queria que o rapaz seguisse ele, como os discípulos foram. Deixar e seguir. Ei, o Senhor é o meu Senhor, não é a riqueza. Jesus não tinha problema nenhum com dinheiro. Até porque o ministério dele não faltou dinheiro no ministério. Tanto que tinha um tesoureiro. Eu não preciso de tesoureiro, amados. Quem precisa de tesoureiro é quem tem um dinheiro guardado. Então, Jesus tinha um dinheiro para ser administrado. Ele tinha um tesoureiro. Então, ele não tinha problema com dinheiro. Se ele tivesse, ele não precisava de tesouraria. Amém? E aí os discípulos estranharam essas palavras. Sabe por que os discípulos estranharam? Porque eles achavam que dinheiro era um sinal de que Deus estava abençoando a pessoa. Então, a pessoa estava tudo bem, então o dinheiro é uma bênção e acabou. De fato, o dinheiro é uma bênção. De fato. Ele não é uma maldição. Ele é uma bênção. Agora, o que ele vai fazer na minha vida, quem decide sou eu. Eu decido ter ele como bênção ou como maldição da minha vida. Então, os discípulos estranharam, porque na época, os patriarcas, todos eles foram muito abundantes. Tinham muitos bens, bois, animais, propriedades, eles tinham bens, amados. Se fosse problema, eles não teriam. Se isso agradasse ao Senhor, Abraão não era tão abençoado financeiramente. Então, nunca teve problema. Você pode pesquisar aqui a palavra, estuda sobre prosperidade financeira, estuda sobre riqueza. Não, a palavra não fala, não tem nenhum problema com isso. Diz sim sobre a gente colocar o dinheiro como um tesouro valioso, quando o nosso tesouro tem que estar no céu. Porque onde está o tesouro está o nosso coração. Então, o que ele quer dizer com isso? O nosso coração ele não pode estar no dinheiro. O nosso coração tem que estar no reino. A nossa fonte é o Senhor. Amados, o nosso emprego, sabe, os meios pelo qual a gente consegue dinheiro, seja autônomo, seja uma empresa, é uma bênção do Senhor. Mas se isso faltar, eu tenho o maior provedor. Eu tenho a maior fonte inesgotável e nada vai me faltar. Esse é o problema, quando a gente acha que não é assim. Quando eu acho que a minha fonte vem da minha empresa. E se eu ficar desempregado, e agora? Já era. Ei, nós somos de fé, nós somos da fé, nós sabemos o Pai que a gente tem. Sabe, uma vida de comunhão e relacionamento, intimidade com Deus, não vai deixar dúvida de que é vontade do Senhor que a gente seja próspero em todas as áreas. Não vai deixar dúvida. Inclusive na financeira, que faz parte. Mas para isso a gente precisa ter uma vida de intimidade, até porque, lá em Jeremias 29:11, como eu já disse, ele fala que ele é que sabe os pensamentos. Então, como é que eu vou saber o que Deus deseja para mim? Eu preciso conhecer os pensamentos do Senhor. Eu preciso conhecer o que Ele tem para mim. A melhor forma de conhecer é como? Na palavra. A palavra diz tudo que Deus tem para mim, tudo que Ele pensa ao meu respeito, tudo que a forma como Ele me vê, tudo que Ele deseja para mim está aqui na palavra. E além da palavra, nós temos hoje o Espírito Santo, que Jesus foi e enviou o Consolador, o ajudador, aquele que me ajuda em todas as horas. Ele agora está comigo. Então, quando eu não sei o que está aqui, por exemplo, em qual casa eu vou morar? Aqui na palavra não tem. Então, quem vai me guiar? O Espírito Santo.
Por isso que vocês veem a gente usar muito o termo, seja guiado, porque não tem jeito melhor de ser guiado do que pelo Espírito Santo, do que através do testemunho interior, do que através das formas que o Senhor tem para falar conosco, que pode ser de várias formas, mas isso aí é um dia para a matéria como ser guiado. Deus tem várias formas de falar. Começa na palavra. E quando a palavra não tem algo específico para a minha vida, eu sou guiada por dentro. Porque eu tenho o Espírito Santo por dentro. Amados, tem coisa melhor do que isso. Tem prosperidade melhor do que essa. Você hoje ter o Espírito do Todo-Poderoso habitando dentro de nós. Por isso que eu digo, eu sou próspera em relação ao meu passado. E eu desejo ser, ano que vem, mais próspera do que eu sou esse ano. Não em relação a bens, mas em relação ao meu eu interior. Eu por dentro, meu caráter, minha forma como eu trato meu marido, meus filhos, minha forma como eu trabalho. Quem sou eu por dentro? É nisso que eu sou próspera, é nisso que eu prospero a cada dia que passa. Essa é a vontade do Senhor para a nossa vida. Sempre foi. Sabe, nós não somos dos que retrocedem, a gente sempre usa essa frase. A gente já está dizendo aí, eu não sou dos que retrocedem, ou seja, eu sou dos que avançam, ou seja, eu sou dos que prosperam. Porque prosperidade é alcançar, sabe? É correr a carreira com sucesso, como Paulo fala. Isso é ser próspero, amados. Isso é para ser próspero. Quem dá valor, eu anotei uma frase aqui, que hoje eu estava ouvindo, é uma ministração, e eu achei interessante. São coisas que a gente sabe no dia a dia, mas tem hora que a gente para refletir. A gente fala, às vezes, de bem material, e às vezes a gente tem tanto problema em ter ou não ter, mas isso vai me dar problema. Amados, quem bota valor no material sou eu. Hoje, se alguém me falar de um sapato Lobotan, não sei se você está me ouvindo, você sabe que sapato é esse? Se alguém me desse esse sapato há uns 3 anos atrás, eu ia falar assim, bonito, né, mas eu nem uso, nunca ouvi falar nesse sapato. Eu ia achar que, sei lá, era uma lojinha ali do calçadão. Hoje eu sei o valor que esse sapato tem, mas o problema não era o sapato, o problema é o valor que eu tinha, conhecimento dele. Então, o problema não está naquilo que chega às nossas mãos. O problema está no valor que a gente dá a ela. E existe valor no material? Claro, porque Deus deseja que a gente tenha uma boa casa. Claro que deseja. Deus deseja que a gente viva bem, senão Ele não falaria que a gente vai comer o melhor dessa terra se a gente obedecer a Ele. Comer o melhor dessa terra é ter o melhor. E isso é reservado para os filhos dele, glória a Deus. Mas para isso a gente precisa cumprir princípios. Existem princípios. Quais são os princípios? Obediência, fé, caráter, andar alinhado à palavra. Princípios. Fé é algo poderoso. Às vezes a gente fica tão incomodado, sabe? Fé. Eu não ia nem falar sobre isso agora, porque a gente teve uma ministração há pouco tempo muito boa sobre fé. Mas eu vou usar isso porque tem gente que associa ter bem material ou ser próspero financeiramente com, não, então eu vou ter fé para ter. Não, fé é um estilo de vida. Eu não uso a fé para ter algo. Mas tem gente que olha para o outro e fala assim, lá, fulano todo errado, lá, comprou carro novo. Eu aqui vou para a igreja todo dia e meu carro está velho. Já está errado. Primeiro, que eu estou julgando o outro. Segundo, que eu não sei o coração dele. Terceiro, não sei se ele está cumprindo os princípios. Pode ser que ele cumpra princípios de semeadura que eu não cumpro. E outra, está na igreja não faz de mim uma pessoa bem-sucedida, alinhada à palavra. Porque eu posso vir na igreja só para bater o cartão e ter uma vida totalmente fora da palavra lá fora. Ei, essa é uma noite para a gente refletir. Amados, eu fui muito tratada, eu sempre falo isso, mas especificamente nesse tema, eu fui muito tratada, muito mesmo. Eu fiquei assim, meu Deus, porque às vezes a gente acha, sabe, que está tudo certinho, né? A gente cumpre os protocolos, a gente, né, lê a palavra, a gente ora, a gente... Sabe protocolo? Protocolo do crente. Ele ora, ele lê, ele ora antes de comer, ele ora antes de dormir, ele lê a palavra, ele lê um capítulo, cumpre aquele devocional, né? Cumpre o devocional, faz tudo certinho, vai dar seu dízimo e está tudo certo. Mas o meu bom proceder alinhado à palavra?
E o meu modo de viver louva ao Senhor, porque o princípio da prosperidade tem a ver com a honra ao Senhor. José, olha a história de José, no meio da crise, porque teve crise no tempo de José. Ah, Andréia, você está falando isso, mas olha hoje como é que está. Amados, teve crise no tempo de José, em outros tempos também. Teve várias crises aqui na história, quando você vai ler a Bíblia, na história da humanidade, na história, sabe, na nossa história. Sempre teve crise. Na época de José não foi diferente. E no meio da crise está lá, o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. O Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Foi assim com José. Foi assim na antiga aliança. Imagina, para mim e para você, que é nascido de novo. Se você não é, você vai ter oportunidade hoje. Mas se você já é nascido de novo, nós estamos agora em uma nova e superior aliança. Se na antiga aliança o Senhor era com José e ele prosperava, imagina agora, é uma superior aliança, amados, ou seja, é melhor. Então agora não resta dúvida. Só que para isso existem princípios para serem cumpridos. E aí a gente vai abrir lá uma pergunta. Beleza, Andréia, já entendi que a vontade do Senhor, que eu seja próspero, que a vontade do Senhor, que eu coma o melhor dessa terra, que os pensamentos dele são para eu ter o fim que eu desejo. Como é que então eu quero? Eu quero isso para a minha vida. Como eu faço então? Vamos lá. Josué. Eu gosto muito desse texto, amado. Josué. Aleluia. Capítulo 1. Josué, capítulo 1. Eu gosto muito do capítulo 1, mas eu não vou ler todo. Esse capítulo 1 na minha Bíblia aqui é todo riscado. Eu gosto muito, muito mesmo. Ele trata muito com a gente. Mas vamos lá. Versículo 8. Josué, capítulo 1, versículo 8. Não cesses de falar desse livro da lei. Vamos parar aí. Não cesse de falar desse livro da lei. Então, ele está falando sobre algo que tem a ver com a nossa boca. Falar. A gente já aprendeu que a fé fala. Amém? Crie, por isso falei. Então, já está falando que algo tem que sair da nossa boca. Medita nela dia e noite. O meditar não é ler. Ler é algo aqui, ó. É mente. Eu li lá, amanhã não sei nem o que eu estava lendo. Meditar é quando envolve todo o meu eu. Sabe, ler só com a mente, mas quando eu medito, eu trago isso para o meu espírito. Sabe, eu medito naquilo e aquilo me trata. E às vezes, amados, a gente fica tão preocupado em cumprir um devocional de ler a Bíblia toda. Ih, mas fulano, você nunca leu a Bíblia toda? Olha, eu sei o que está escrito lá, aqui. Ok, mas o que você faz com aquilo que você leu? Porque meditar é isso. Você pode pegar um versículo, amados. Esse versículo aqui. Aliás, medita nesse versículo 8, do capítulo 1 de Josué. Você pega um versículo, e aí aquele versículo você lê e relê, e ora, e pergunta, Senhor, o que o Senhor tem para tratar comigo desse versículo aqui? E rumina aquilo por dentro, sabe? Digere, se alimenta, porque a palavra é um alimento. Esse nome não é à toa alimento, que o alimento a gente mastiga, a gente coloca na boca e a gente mastiga, e sente o gosto, e deglute. E aí ele faz o tratamento todo por dentro e faz bem ou mal, dependendo do que a gente come. Mas na palavra é um alimento bom. Então você vai mastigar ela, vai deglutir, vai sentir o sabor, até ela fazer o que tem que fazer por dentro. Aleluia! Glória a Deus, amados. Isso é poderoso, isso é transformador. Então meditar dia e noite, ou seja, sempre. Não é só, sabe, quando tem algo para fazer, não é só quando tem um assunto e vamos falar sobre oração, então vou meditar. Não, a palavra de Deus sabe, ela é viva, ela é toda, por inteiro para mim, porque o desejo do Senhor é que a gente conheça e prossiga em conhecer a sua verdade. Então eu não tenho como prosseguir se eu só conheci, sou nascida de novo, tenho passaporte para o céu, amém, sou certinha, não faço besteira. Não, amados, tem algo aqui poderoso para me tratar, para me alimentar. E isso aqui, disso, depende a minha prosperidade. Então, vamos lá, continuando. Já falei, não cesse de falar desse livro da lei.
Antes, medita nele dia e noite. Para quê? Eu gosto quando a palavra tem isso. Para quê? Porque ela explica por que você tem que fazer isso. Para quê? Tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Ou seja, não adianta eu ler, não adianta eu saber de qual versículo. Eu tenho que ter o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Mas é por isso que eu tenho que meditar, porque se eu só ler mentalmente, como assentimento mental, eu não vou praticar. E não vai transformar a minha vida. Essa é a diferença que a palavra faz. E aí, olha que lindo. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Aleluia! Olha aí, como que eu vou ser próspero? Já está tudo explicado aqui. Embora tenha vários exemplos aqui na palavra, várias direções, fala muito sobre isso. Mas esse versículo aqui, um versículo, você já pega tudo. Porque quando você fala do livro da lei, você está falando sobre declarar fé, porque fé também tem a ver com isso. Porque não adianta Deus desejar tudo para mim, colocar tudo disponível, sabe? Às vezes, Deus pode ter, por exemplo, eu tenho a minha casa, glória a Deus que eu tenho a minha casa, mas Deus, de repente, pode ter uma casa melhor para mim. Pode ter uma casa com 3 quartos, com 4 quartos. Ah, não, mas isso aí é demais, eu não preciso disso, só preciso do básico. Mas Deus quer me dar uma casa com 4 quartos. Ah, mas tá bom. Ei, Deus quer me dar uma casa com 4 quartos. Às vezes eu não estou vendo, mas o Senhor sabe por quê. De repente Ele quer me dar uma casa com 4 quartos, porque lá na frente eu vou hospedar pessoas. Vou hospedar profetas do Senhor. Aleluia! E aí eu fico assim, com a minha boca. Ah, mas não preciso disso não. Ah, só uma casinha. Ah, tá bom. O importante é eu ter isso aqui, já tá bom. Tô declarando tudo o contrário que Deus tem para a minha vida. Então, eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo. E aí eu tenho que tomar cuidado com o que eu medito, porque eu tenho que ler a palavra e meditar nela. Porque senão ela não vai fazer diferença. Senão eu vou saber a palavra toda, a letra toda, eu vou saber tudo de qual é salteado. Eu vou saber onde está o versículo tal, onde está o capítulo tal, tudo. Mas a minha vida não vai mudar. Eu não vou prosperar se eu não fizer isso. E quando eu faço isso, eu ando alinhado à palavra. O meu caráter é moldado, porque a palavra molda o meu caráter. A minha mente é renovada, porque a palavra renova a minha mente. E aí, com a minha mente é renovada, o meu caráter é moldado, eu ando conforme a palavra, e aí eu sou próspero. Amém? Aleluia, isso é transformador. Amados, assim, vontade de gritar, vontade de correr, mas eu não posso correr, senão a câmera não vai me pegar. Mas que vontade de pular, amados. Se eu fosse você aí agora, eu dava um brado de aleluia, porque Deus é bom. Deus deseja que a gente prospere em tudo. Eu gravei há poucos dias o Verbo em 5, eu estava falando sobre murmuração. De fato, amados, murmuração não pode estar na nossa boca. Sabe? Porque a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala. Às vezes a gente é tão próspero em coisas que a gente não dá valor, porque é tão comum na nossa vida. Às vezes a gente quer alcançar o mais e a gente não é nem grato com o que a gente tem. Isso é desonra, isso é ingratidão ao Senhor. Sabe, tanta gente agora, na época de quarentena, às vezes reclamando de marido. Ai, não aguento mais meu marido. Ai, não aguento mais minha mulher. Minha mulher reclama de tudo. Minha mulher reclama de onde eu boto a roupa, de onde eu... Ai, minha mulher reclama de tudo. Amados, tem gente que daria tudo para ter a esposa do lado, porque perdeu. Tem gente que daria tudo para casar. Está esperando anos pelo varão ou pela varoa. E você ou eu, sei lá, reclamando do marido que é chato. A gente tem que ser grato com o que a gente tem. Porque isso atrai as bênçãos do Senhor. Tanta gente reclamando, mas eu vou ter que ir andando. Eu vou confessar, eu também não gosto de andar muito, não. Mas eu vou ter que ir andando a pé, anda muito. Anda muito, gente. Anda muito. Tem gente que daria tudo para andar. Tem gente que daria tudo para voltar a andar e não pode mais. Sabe, amados, é muito sério. Quando a gente não dá valor ao que a gente tem, como é que a gente vai alcançar prosperidade assim? Porque prosperidade é ser bem-sucedido. Se eu não dou valor ao que eu tenho, é sinal de que eu sou próspera e não estou enxergando que eu sou próspera. Amém? Analisa. Para agora e analisa tudo que você tem na sua vida. Tudo. A respiração, porque você não depende de balão de oxigênio. Hoje está sendo disputado em alguns lugares, com essa doença que está espalhada aí, respiradores. Aleluia, eu e você não precisamos de respirador.
A gente tem uma família. E ainda que se de repente você está me ouvindo agora, Andréia, mas eu não tenho. Eu moro só, eu não tenho pai, não tenho mãe, não tenho marido. Você tem Deus. E se Ele é com você, você é próspero. Se Ele é com você, você é bem-sucedido. Sabe, amados, é muito triste quando a gente é ingrato com o Senhor. Eu me entristeço, porque eu não sou perfeitinha, não. Às vezes eu reclamo, sim. Aliás, quando eu estava gravando aquele vídeo, eu fui a primeira a ser tratada. É muito bom isso, porque a gente é tratado logo, tum. E sabe, às vezes eu me vejo reclamando, porque é natural, a nossa carne tende a isso. As coisas não... mas eu gosto de tudo saia conforme eu planejo. Saiu do fora do planejado, já fico bolada. Não. Saiu fora do planejado, respira fundo. O que precisa ser consertado? Conserta. Senão daqui a pouco a gente está sendo ingrato. E a gente não reconhece nem a prosperidade que a gente tem hoje. Porque se eu tenho isso tudo, eu não reconheço, eu estou sendo próspero e eu não reconheço que eu sou próspero. É como se eu tivesse uma herança e ela tivesse guardada no banco e eu não soubesse nem que ela está lá. É isso, porque prosperidade, sabe, amados, é ser bem-sucedido, é ter sucesso em tudo. Em tudo, amados. Nada vai nos faltar. Nada. Um bom casamento, um bom trabalho, sabe? O ministério. E quando eu falo ministério, eu não estou falando ministério de púlpito, não, amado. É o seu trabalho para o Senhor. Pode ser limpando a cadeira. É um ministério. Porque às vezes as pessoas falam em ministério como se fosse algo tão, ministério. Não. Ministério é serviço. Então eu desejo, sim, ser bem-sucedido em tudo. Eu tenho certeza que você também. E sabe, o melhor de tudo é que isso que a gente deseja, ser bem-sucedido, Deus também deseja para nós. Deus deseja para nós, amados. Só que, né, é uma jornada. Sabe, amados, tudo que a gente semeia, a gente colhe. Tudo que a gente semeia, a gente colhe. Se a gente semeia honra, a gente colhe honra. Se a gente semeia gratidão, a gente colhe gratidão. Mas se a gente semeia ingratidão, a gente colhe. E eu não estou falando daquela colheita, tipo assim, poxa, eu agradeci a fulano nem me agradeceu. Não, mas isso é muito simples. Eu estou falando de uma semente mais profunda, de algo que nasce do coração. A gente semeia, a gente colhe. E normalmente a gente colhe mais. A gente colhe a mesma semente. A gente planta uma sementinha de maçã, a gente vai colher maçã. Mas normalmente a gente colhe várias. Só que a gente não colhe na mesma estação que a gente semeia. E às vezes as pessoas estão numa impaciência de que, Andréia, mas eu tenho andado, eu tenho feito tudo certinho, mas o meu casamento não mudou, mas ainda não fui bem sucedido em tudo. Às vezes até financeiramente já está bem sucedido, mas em outras áreas não. Porque eu estou semeando. Amado, a colheita não é na mesma estação da semeadura. Você não tem como semear hoje e querer colher hoje. Não vai rolar. A única coisa que você vai pegar vai ser areia. Você não vai ter colheita nenhuma. Você semeia hoje, você vai colher daqui a um tempo. E cada fruta ele tem uma estação diferente para colher. Cada semente ela tem uma estação diferente de colher. O nosso papel é só semear. Vamos abrir lá, que eu já estou finalizando. Aleluia. Mateus, capítulo 6. Aleluia, amados. Glória a Deus. Deus é bom demais em todo tempo. Nunca nos deixou faltar nada e não vai ser agora. Aleluia. No capítulo 6, a partir do versículo 19, amém, aqui. Ele está falando dos tesouros no céu, eu já falei sobre isso. Fala depois dos dois senhores, ou seja, ele está falando sobre prosperidade. E aí, lá no versículo 26, ele fala assim, observar, no versículo 25, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Amados, ele me deu a vida. Ele me deu esse corpo aqui. Ele me deu a vida. O que é comida, bebida, roupa perto da minha vida que ele já me deu? Se ele me deu a vida, é difícil para ele me dar o que eu preciso? Ainda que me falte o trabalho, amados, vai prover de alguma forma.
Não tenta entender como. Será que é através do irmão fulano, que é um bom semeador? Será que é através da cesta da igreja? Não tenta entender. Só confia e deixa Deus trabalhar. Ele só tem como trabalhar naquilo que você coloca na mão dele. Então, aquilo que você, por acaso, está agora ansioso, quando a gente falou sobre prosperidade, de repente você parou para analisar, isso, eu ainda não alcancei a prosperidade. Isso aí ainda não está bem sucedido na minha vida. Não sei qual é a área, não sei. Cada um sabe a sua, eu sei a minha. Eu sei que tem coisas que eu preciso melhorar, mas depende de atitude minha. Então, se algo agora você parou e pensou, poxa, mas isso... E agora? Mas realmente eu não sei nem o que fazer. Não precisa saber o que fazer, não. Só coloca os olhos no Senhor. Só coloca os olhos no Senhor. Coloca os olhos na fonte. Na fonte. Ele é a fonte. Ele é a fonte. Se for um bom casamento, a fonte não é o cônjuge, a fonte não é o namorado, a fonte é o Senhor. Ele vai resolver tudo. Nós temos uma parte a fazer, claro. Deus não tem como entrar na tua cabeça, entrar na cabeça do seu cônjuge. Mas você pode sim colocar o seu casamento, o seu namoro, o seu noivado, eu não sei, mas diante do Senhor, para Ele te dar estratégia, para Ele te dar direção, e para Ele fluir, para Ele se mover no meio do que precisa ser consertado. Eu não sei por que eu falei isso, porque isso não estava no script. Mas, glória a Deus, eu sei que é para alcançar alguém. Eu sei que talvez você tenha áreas na sua vida que ainda não estão prósperas. Coloca diante do Senhor. E louva e agradece, amados. E seja grato. Sabe, ainda que você não saiba o que fazer, ainda que você tenha medo. Eu gosto muito, e fica de lição para casa, para você. 2 Crônica, capítulo 20. Eu gosto muito desse texto. Sabe, porque Josafá, ele começa com medo. Lá no início, nos primeiros versículos, não lembro agora se é no 3, ele diz que tem medo. Começa a falar que Josafá tem medo. Aí no versículo 12, se eu não me engano, eu não vou abrir lá porque não estava previsto, ele diz que não sabe o que fazer. Ele diz, não sei o que fazer, porém, os meus olhos estão postos em ti. Ele não sabe o que fazer, porém, ele tem os olhos postos no Senhor. E aí Deus dá a instrução para ele e ele faz. E sabe como é que ele vence a batalha? Com louvor na frente. É o louvor. Bota os cantores para cantar na frente da batalha. Aos olhos naturais, amados, não tem lógica. Mas Deus pode te dar estratégias que não tem lógica mesmo, não é para ter. Só segue o que Ele tem para fazer, só obedece, só segue a instrução. Busca Ele em primeiro lugar. E aí vamos continuar aqui para acabar. No versículo 26, ele diz, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valei vós muito mais do que as aves? Amados, o meu Pai sustenta as aves, é meu Pai. Se Ele sustenta as aves, que dirá eu que sou filho? Mas, por que, André, então, por que a minha vida não está igual como da passarinho? Está faltando, passarinho não falta nada. O passarinho, ele não fica preocupado com o que Deus vai dar ou não. Ele não fica preocupado se falta aqui ou se falta ali. Ele não, sabe o que o passarinho faz? Ele cumpre o papel dele. Ele só faz o papel dele aqui na terra. E Deus cuida do restante. O passarinho, ele faz o que ele nasceu, o que ele foi planejado para fazer. O passarinho só cumpre o papel dele aqui na terra. Qual é o papel? Não sei, voar. Sabe, tem o pica-pau, né? Não sei, eu não entendo muito de passarinho, então não vou falar. Mas, enfim, os passarinhos, eles estão aqui, todos aqueles animais que nada falta, eles estão aqui cumprindo o papel deles. Ele cumpre o papel deles e Deus cuida do restante. Cumpre o seu propósito. Descobre o que Deus tem para você fazer, faz. Faz o teu papel aqui na terra. Sabe, amados, nós temos a eternidade pela frente. Mas Deus deseja que a gente seja próspero aqui na terra. Aqui. O que eu tenho para fazer? Como que eu tenho que andar? A palavra diz. Para onde eu tenho que me mudar? Consulta ao Senhor. Deixa o Espírito te guiar. Como é que eu devo agir na minha casa? A palavra diz. Para qual trabalho eu devo ir? O Espírito diz. Amados, Deus cuida de tudo. Nem, sabe, a informação correta vai faltar. Mas eu preciso estar ligada nele, atenta à voz dele na minha vida. Uma vida de comunhão e intimidade me leva a isso. E aí,
Lá no versículo 27, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ou seja, você vai ficar ansioso e nada vai mudar, porque nada vai acrescentar à sua vida, nada. E aí, vou lá para o versículo 33, que é esse aí que é o segredo, é a chave. Aqui vocês conhecem esse texto, ele está falando, né, que se Deus veste assim a erva do campo, que dirá nós, homens de pequena fé. Não somos homens de pequena fé, não. Deus nos deu uma medida de fé e a gente pode alimentar ela. Amém? Você já aprendeu sobre isso e eu também. Amém. Lá no versículo 33, eu amo esse versículo. Mateus 6, 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas as coisas vão ser acrescentadas, amados. Todas. Aqui não está falando, e a comida e a bebida, não. Todas essas coisas vão ser acrescentadas. Amado, você procura um casamento bem-sucedido, busca o Senhor em primeiro lugar. Você procura o quê? Passar para aquela faculdade que você deseja? Busca o Senhor em primeiro lugar. Você busca passar naquela prova, passar por aquela entrevista, naquele emprego dos seus sonhos? Busca o Senhor em primeiro lugar. Tudo vai ser acrescentado. Mas Ele deve ser a prioridade na nossa vida. Esse é o princípio de prosperidade. Colocar o Senhor como prioridade na nossa vida. Quando a gente coloca o Senhor como prioridade na nossa vida, a gente anda alinhado à palavra dEle, a gente obedece a Ele, a gente tem uma vida de obediência, a gente tem o caráter moldado, a gente tem a mente renovada pela palavra, a gente é dizimista, a gente é ofertante, a gente trabalha, porque a palavra diz também que quando a gente trabalha, a gente é próspero. O trabalho traz o alimento, traz riqueza. Não adianta também, porque a gente tem a nossa parte. Na prosperidade, uma vida próspera, a prosperidade bíblica, ela envolve Deus, a palavra e eu. Deus, ele já fez a parte dele. Ele já proveu. A palavra tem tudo que eu preciso para ser próspero. Lá em Josué 1:8 está escrito o que eu preciso fazer com a palavra. E tem a minha parte. Porque não adianta também eu crer que o meu casamento ser transformado pela palavra, entregar na mão do Senhor e não fazer a minha parte e andar de qualquer jeito. Não adianta eu querer passar naquele vestibular e não querer estudar e achar que não, eu aprendi que eu sou próspero. Não, amados, tem a nossa parte. Amém? A nossa parte também inclui dizimar, ofertar, porque também faz parte, lembra? Prosperidade financeira. Porque eu sou próspero, eu sou dizimista. Porque eu honro ao Senhor. Se eu entendo que a minha prosperidade vem do Senhor, se eu entendo que a minha prosperidade financeira, mais especificamente dizendo, vem do Senhor, eu vou dizimar. Eu vou colocar o meu dinheiro lá, na conta. Porque eu honro ao Senhor e eu sei que aquilo que eu tenho veio dEle. Eu sei que aquilo que eu tenho, a empresa me pagou, mas veio dEle. Porque se a empresa faltar, o Senhor vai prover. Então, isso é honra. Eu não sou dizimista para ser próspero. Não, eu sou próspero financeiramente também, e por isso eu sou dizimista. Eu só tenho R$10. Não tem problema. O que é dízimo? 10%. R$1 vai para lá. Ah, mas é pouco. Não importa, eu estou cumprindo um princípio. Não é a quantidade, é cumprir o princípio. E, amados, não tem como a gente não colocar essa palavra em prática e não ter uma vida próspera. Amém. Glória a Deus. Não tem como não ter uma vida, sabe, alinhada à palavra, praticando a palavra, cumprindo os princípios, sabe, alinhado, renovando a mente, andando como a palavra diz, tendo um caráter moldado. Não tem como fazer isso tudo e não ser próspero e não ser bem-sucedido em tudo. Não tem como colocar essa palavra em prática e não correr a carreira com sucesso. Quando você vai no médico, eu vi esse exemplo, eu gostei muito e foi o que fixou isso em mim. Quando você vai no médico, você pega a receita, não adianta você pegar a receita, ler a receita, saber a receita de qual é salteado, se você não tomar o remédio. Não vai adiantar nada. Assim é a palavra. Não adianta você saber tudo, se você não colocar em prática e não andar, não tiver uma vida andando conforme ela. Anda conforme a palavra e você vai ver o nível de prosperidade que Deus vai te levar em todas as áreas e nada vai te faltar, nem a mim nem a você. Amém? Seja abençoado na prática dessa palavra. Então, amados, eu quero indicar
Se você deseja conhecer mais, saber mais sobre o que Deus tem para você, sobre o que Ele deseja de melhor nessa terra para nós e o que Jesus fez por nós em relação à miséria, à enfermidade e à morte, esse livro Redimidos, Redimidos da Miséria, da Enfermidade e da Morte, Kenneth Hagin, está R$10. E esse aqui, eu não sei o valor, mas se você deseja adquirir, esse aqui é O Melhor desta Terra, é da coleção Legado, do Bud Wright. O Melhor desta Terra e Redimidos. Se você deseja adquirir algum desses livros, eu dou essa sugestão muito boa, porque eu tenho certeza que você vai ser muito tratado. Se você ainda tem alguma dúvida, você vai tirar todas as suas dúvidas. Se você deseja, coloca no comentário desse vídeo, no final da ministração, lá nos comentários, você fala, desejo adquirir esse livro. A gente vai colocar o zap da secretaria para você entrar em contato, e aí a gente vai ver como vai ser a forma de entrega, ok? É isso. Fala, queridos! Fique ligado agora nos nossos anúncios. Os nossos cultos estão acontecendo aqui toda quinta-feira, às 20 horas, e domingo, às 19 horas. Por isso é importante que você se inscreva aqui no nosso canal e ative as notificações. Pedimos também para que você nos siga nas nossas redes sociais, para que você fique conectado e não perca nada. Lá promovemos conteúdos especiais totalmente dedicados a você. Então fique ligado na nossa programação semanal. Os nossos dízimos e ofertas agora serão exclusivamente através da nossa conta bancária, que vai estar aparecendo aqui na tela, ou através do PagSeguro. O link para acesso está aqui no nosso box de informações. Desde já agradecemos a sua contribuição. Lembrando que o curso para novos membros está acontecendo normalmente, com aulas que vão edificar a sua vida. Então, se você já nos conhece ou nos conheceu através daqui e quer fazer parte da nossa igreja, entre em contato com o WhatsApp da nossa secretaria que está aqui embaixo. Então é isso, queridos. Até o próximo culto.